Chegamos à 10ª lição da Escola Sabatina desse trimestre. Estamos estudando o livro de Isaías, o belíssimo livro de Isaías, um livro evangelístico, um livro que foi escrito 700 anos antes de Cristo e apontava, continua mostrando o Senhor Jesus, apontava a primeira vinda do Senhor Jesus. O título da lição de hoje, desta semana, é Fazendo o Impensável. Nós vimos há alguns anos, irmãos, alguns resgates que os seres humanos tiveram que fazer. Lembram-se dos mineiros, os mineradores lá do Chile, que ficaram presos na mina, e daí foi preciso uma operação de resgate, pensar numa operação de resgate, que felizmente foi bem sucedida e resgatou com vida todos aqueles mineiros. Nós vimos também há menos tempo aqueles meninos que entraram numa caverna e a caverna depois foi inundada e teve que ser prevista uma operação de resgate para salvar os meninos. E felizmente também eles foram salvos. Coisas que não haviam sido pensadas, mas que tiveram que ser pensadas, resolvidas, para que pudessem fazer o resgate dos mineiros, o resgate dos meninos daquele time de futebol. Mas para resgatar o ser humano, irmãos, o que seria necessário para resgatar o ser humano? Será que Deus foi pego de surpresa, irmãos, com a queda do homem? Agora, o que fazer para libertar, para resgatar o ser humano? No livro de Apocalipse, irmãos, no capítulo 14, no verso 6, nas mensagens dos 3 anjos, a gente vê o seguinte: porque o anjo tinha um evangelho eterno. Um evangelho, boas novas de salvação eterno. O que quer dizer isso, irmãos? É que desde sempre havia esse plano de resgate, esse plano de salvação. O Senhor Deus não foi pego de surpresa, mas ele tinha um plano de resgate. E esse plano de resgate passava pela intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Passava pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do Deus Filho, o Verbo que se fez carne, conforme vemos lá no Evangelho de João. O Evangelho, as boas novas da salvação. Isaías apresenta, irmãos, um servo sofredor. Como eu disse agora há pouco, há 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo, Isaías já estava apresentando um servo sofredor. Se você olhar no capítulo 52, os versos 7 e 8, diz que ele era Messias, o rei. Dos versos 9 até 15, era um Messias salvador e redentor. E mais ainda, em Isaías 53, o belíssimo capítulo de Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Cristo, a humilhação de Cristo, mostra o Messias como um servo sofredor. Portanto, Isaías apresenta o Senhor Jesus, ou apresenta o Messias, o Cristo da profecia, como rei, como salvador e redentor, e como servo sofredor. O impensável, irmãos, o impensável sacrifício de Cristo. Nenhum ser humano poderia pensar um plano de resgate tão eficaz, tão eficiente, tão poderoso como o estabelecido por Deus e por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que implicava no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos lá o livro de Filipenses, no capítulo 2, eu já disse isso para os irmãos, vou repetir. Grave este capítulo no coração. Ele mostra a disposição do Senhor Jesus em se sacrificar por nós. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou servo, se tornou homem. Além disso, se tornou sujeito à morte e à morte de cruz. Os capítulos 50, 52 e 53 de Isaías, que são os textos que vamos estudar nesta semana, falam da obediência, do sofrimento, da morte e da glória do Messias. Nosso verso para memorizar, irmãos, vamos ver o verso para memorizar, Isaías 53, 5. Esse é outro que você tem que ter no coração.
Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, irmãos, a disposição do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo para que pudéssemos ser salvos. No mesmo verso, irmãos, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós fomos sarados pelos sofrimentos que ele sofreu. O Senhor Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas maldades. E quando nós vemos assim, irmãos, tornou sobre nós, por causa dos nossos pecados, a coisa até fica mais ou menos fácil. Mas experimente colocar para você esse verso. Porque ele estava sofrendo por causa dos meus pecados. Estava sendo castigado por causa das minhas maldades. Eu fui curado pelo castigo que ele sofreu. Sou sarado pelos sofrimentos que ele sofreu. O Senhor Jesus fez isso pela humanidade, irmãos, mas veja, nós somos parte da humanidade. O Senhor Jesus fez isso por nós, para nos resgatar. Que podia mover isso, irmãos? O amor de Deus. O amor de Deus por cada um dos seus filhos. Nós já vimos, irmãos, muitas vezes sacrifícios de pais, às vezes sacrifícios de morte até, de pais ou de mães, para salvar um filho. O Senhor Deus fez exatamente isso, irmãos. Morreu na pessoa do Senhor Jesus Cristo para salvar os seus filhos, para resgatar os seus filhos. Por quê, irmãos? Porque Ele nos ama. Ele ama cada um de nós. Vamos de novo colocar no singular. Ele me ama. E porque Ele me ama, irmãos, eu quero responder a Ele em amor, responder em obediência. Quero ser recíproco ao amor de Deus. Nós vamos estudar a lição nessa semana. É uma lição difícil. É uma lição bonita, muitos versos. Leia todos os versos. Medite nos versos. Tem dia que você vai ter que ler 20 versos. Mas leia, irmãos, leia. Despenda tempo para entender um pouco, ou para procurar entender o sacrifício do Senhor Jesus. A senhora White diz que o tema da redenção vai ser estudado durante a eternidade. Por que não começar a estudá-lo agora, irmãos? Vamos então, felizes, buscar o estudo dos capítulos 50 a 53 de Isaías, para entender o sacrifício do servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo.